Agora eu quero falar um pouquinho com vocês, saindo desse tema relacionado à regulamentação da reforma tributária e trazer um pouquinho de movimentação política e também de possibilidade de reforma ministerial, mas falar do ministro José Múcio, porque ele entraria nessa reforma ministerial, ele, aliás, já tinha sinalizado que estava cansado, queria cuidar um pouco da vida e da família e que deixaria o ministério, mas lá atrás a gente já contou aqui para vocês o quanto isso pesaria para o presidente da República, porque quando o governo retornou ao poder, e o PT retornou ao poder, havia uma dificuldade muito grande de articulação com as Forças Armadas. E aí o ministro José Múcio, ele funcionou como essa ponte, né, Zé Maria Trindade, que fez essa ligação e ajudou a apaziguar um pouco os ânimos e até melhorar um pouquinho desse diálogo entre o que previa o Executivo com as Forças Armadas. Aí vai o presidente Lula e fala, pelo amor de Deus, fica mais um pouquinho até a gente organizar a casa. E o que seria organizar a casa? E Zé, você deu uma pitadinha lá no começo contando que essa permanência de José Múcio caiu bem ali para o pessoal das Forças Armadas. Traga mais detalhes dessa história para a gente. Pois é, o ministro José Múcio Monteiro, ele tem uma folha muito grande de prestação de serviços públicos, né? Foi deputado, foi líder do PTB, ele aprovou matérias importantes, depois foi ministro importante do Palácio do Planalto ali para fazer a articulação política e, por fim, foi para o Tribunal de Contas da União e saiu do Tribunal de Contas da União porque renunciou, ele poderia ter ficado mais. E aí ele estava disposto a ir para a vida dele, ele me falou que não quer ser político mais, ele tem até uma diverticulite para cuidar agora, do momento, enfim, ele não quer ser candidato a nada em 2026. E aí, na época eu perguntei se ele ia ser ministro, ele disse, não, afaste de mim esse cálice, não quero não. Mas aí houve o convencimento do presidente Lula que precisava de uma pessoa assim. O Ministério da Defesa foi criado para ser ocupado por alguém assim, bem acima na política. Seria um ex-presidente da República, na época da criação das pensões José Sarney, foi lá no governo Fernando Henrique. Os militares não gostaram da ideia, porque ao criar o Ministério da Defesa, que seria chefiado por um civil, essa é a ideia, né? Temer, que colocou militar, e depois o ex-presidente Jair Bolsonaro continuou com militar. E uma tendência no mundo, os militares são comandados por um civil. O poder civil é que comanda o militar, é assim. E aí o que acontece? Ao criar o Ministério da Defesa, o presidente Fernando Henrique, então presidente, tirou da reunião com o presidente os ministros do ENFA, né, Estado-Maior das Forças Armadas, da Aeronáutica e Marinha. Esses não são mais ministros, são comandantes. E o Ministério da Defesa é que vai para a reunião ministerial e que despacha com o presidente. Ali já teve um certo desgaste. Com a chegada do Zé Múcio, ele uniu de novo as Forças Armadas, identificou quem poderia ou não trabalhar com o governo. Foi difícil, né? No início havia resistência, a chegada de José Múcio. E ele conseguiu apaziguar, não foi fraco como muita gente, até no PT dizia, e agora ele de novo que está doido para sair, para levar sua vida, né, civil, mas aí o presidente pediu para ele fica mesmo por um ano, né? E o ano final do governo é a eleição. E a impressão que eu tenho é que ele quer ficar livre exatamente dessa história de disputar a eleição ou de ficar defendendo o governo na eleição e assim por diante. Mas eu posso te dizer que ele tem um diálogo bom, muito bom, eu diria, com o presidente Lula. Interessante, Zé. Fala, Piper. Pois o ministro Múcio, ele tem um perfil curioso. Enfim, tudo isso que o Zé falou, ele é um político oriundo lá do PFL, né, do antigo PFL, né, um político com perfil aí de centro-direita, um moderado, né, mas é uma espécie de um bem amado aí por parte do presidente da República, que comprou brigas, que inclusive com vários setores, aliás, vastos setores do PT que não queriam que o ministro Múcio permanecesse no governo. Ele é uma escolha pessoal do presidente da República. Agora, a permanência dele também fecha mais uma possível vaga dessa dança de cadeiras da reforma ministerial. Ontem mesmo eu disse aqui que o ministro Padilha, eu tinha ouvido falar que seria um candidato aí para lá, ou seja, já não vai mais. Agora, é cada vez mais provável que o Rodrigo Pacheco entre.
E o Rodrigo Pacheco, pelo perfil político, provavelmente ficaria com essa vaga hoje ocupada pelo ministro Padilha. Como é que isso vai ficar, então? Fala, Segre, remate. Manda alguma embaixada. Não tem problema, sempre sobra alguma embaixada que acolhe algum ex-ministro que não serve aqui, então manda para longe, paga em dólares e ele fica feliz e todo mundo fecha a conta. Eu confesso que gosto do ministro Múcio, deve ter uma relação pessoal muito boa com o presidente, porque foi o único ministro que falou que no dia 8 de janeiro não teve golpe nenhum. E ele ainda assim, com essa afirmação, continua no cargo. Ele não queria sair para que não seja mais um que saísse na reforma ministerial e calculo eu que por isso aceitou ficar mais um ano. Mas ele não quer ficar. E eu gosto dele também porque cantou alguma oportunidade com o nosso querido Zé Maria. Então isso para mim já vale ouro. Finalize, Gani. Pois é, um ministro bastante sereno, bastante racional e mostra a dificuldade de alguém, do presidente, colocar alguém no lugar, né? Quer dizer, é uma vaga difícil, é uma relação ali entre governo e forças armadas, precisa de alguém de muita habilidade, ainda mais, né? Depois de tudo que aconteceu, e o ministro Múcio faz muito bem este papel. Por isso a permanência, talvez porque não tinha com quem substituí-lo. Gente, eu quero